Graças e paz, meus irmãos. Louvado seja Deus. Aqui é o pastor Claudemir que lhes fala, e é com muita alegria. Chegamos nessa manhã até aqui para justamente tratarmos, de mais uma aula do nosso caderno Ser Igreja, caderno que nós estamos estudando hoje na página 78, que vai justamente falar sobre as ordenanças de Jesus à igreja, ou seja, a ceia memorial, Mas antes disso, gostaria de relembrar um pouco aquilo que falamos na semana passada sobre o batismo, também que é a primeira ordenança na vida do cristão. O batismo ele expressa justamente a sua união com Cristo, como está escrito lá em Gálatas, capítulo 2, do verso 19 ao 20. Também expressa justamente a união de todos os salvos com Jesus, como demonstra 1 Coríntios 12 e 13. E também representa toda a dinâmica da salvação, ou seja, crê em Jesus, e você será salvo. E também, como o próprio Filipe, ali no capítulo 6 de Atos, quando encontrou aquele eunuco, e após Filipe explicar as escrituras para aquele homem aceitou a Cristo e perguntou a Filipe se aquele momento também, o que impedia dele ser batizado nas águas. E foi isso justamente que Filipe fez. Então, é o começo, representa justamente toda a dinâmica da salvação, daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Crer, ser batizado, tudo isso faz parte da vida, do testemunho público. O batismo também tem essa visão. Ele é o testemunho público do cristão à sua comunidade, que é justamente a igreja local. A ceia, quando nós falamos sobre a ceia, nós entendemos que ela é um ritual de continuidade da sua vida espiritual, enquanto o batismo é o de ingresso na vida espiritual, não é isso? Então, o batismo sugere um novo nascimento do Espírito, que Jesus explicou a Nicodemos, está lá em João capítulo 3, a partir do verso 3 ao 5. Mas a ceia sugere a alimentação diária, de que aquele que nasceu de Deus precisa caminhar através da intimidade com Jesus, que disse em João 6, João 6, justamente quando ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu para alimentar o ser humano. Então, queridos, precisamos entender, acima de todas as coisas, e viver momentos, com a ceia, da qual habitualmente ou mensalmente nós vivemos esse momento na nossa igreja. Então, deve ser algo constante na vida do cristão, é onde nós somos, naquele momento de memorial, somos alimentados também, trazendo à memória justamente aquilo que Cristo fez em nossas vidas, em meio à unidade. Também gostaria de falar de dois elementos nessa manhã, que representam justamente a ceia do Senhor, que é o vinho e que é o pão, ou o pão e o vinho. Mas por que o pão? Porque tal qual como o pão é o alimento físico básico, Jesus deve fazer parte da nossa vida, sendo justamente o nosso alimento espiritual, diário, contínuo sobre as nossas vidas. Precisamos entender isso. Não é o alimento físico que está ali sobre a mesa da ceia, mas na verdade, quando nós vivemos, quando o pão representa justamente isso, representa Jesus em nossa vida, representa um alimento espiritual do qual nós vivemos e nos alimentamos diariamente. O vinho, podemos dizer que ele representa o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. O sangue de Cristo que foi pago, justamente derramado ali na cruz do Calvário, para nos livrar
de todo pecado, do qual temos como sinal ali a nova aliança com Deus, né? Que maravilha, queridos! A morte de Cristo certamente nos trouxe a isso. O vinho, na verdade, representa ali naquele exato momento o sangue de Cristo derramado pelos nossos pecados. Sinal de uma nova aliança que o ser humano tem com Deus a partir do momento que ele conhece a esse Cristo e passa a viver as suas ordenanças. A ceia cristã, queridos, ela é reconhecida, né, como um memorial da obra de Jesus. E precisamos gravar bem essa palavra para referir-se à ceia. Memorial. Não é nada diferente. Memorial quer dizer trazer a memória. Por quê? Algumas linhas, né, do cristianismo têm um outro entendimento quanto à ceia do Senhor. Nós podemos ver até na própria visão católica a transubstanciação, onde eles entendem que os elementos que estão ali, tanto o vinho como o pão, na verdade, o que estão ali são o corpo e o sangue de Cristo, como se fosse algo, podemos afirmar, um caráter miraculoso, né? Uma superstição, na verdade, vivida pela visão católica, né? Que é a transubstanciação, que quer dizer que os elementos se transformam no corpo e sangue de Cristo, para conceder graça e bênçãos ao participante. Ainda tem mais isso, que além do pão e do vinho serem o próprio corpo e o sangue de Cristo está ali, eles acreditam que aquele momento é um momento onde a pessoa, né, pode ser curada, a pessoa pode ser receber uma bênção naquele exato momento. Ou seja, eles afirmam ser que o sacrifício de Jesus não foi o único, insubstituível, e por fim atribui-se a um caráter mágico, né? Ou miraculoso, como falei antes, ou até de superstição com os próprios elementos. Então, a outra visão nós encontramos na visão luterana, né? Que é a consubstanciação. Na verdade, eles não creem que os elementos que estão sobre o pão e o vinho, que estão sobre a mesa, ali não estão o corpo nem o sangue de Cristo. Porém, eles dizem que ali se encontra a presença mística de Cristo, naquele momento da comunhão. Quando nós entendemos que, segundo as Escrituras, não é isso. Cristo ele não está presente ali naqueles elementos. Cristo não se faz presente ali. Mas nós temos aqui alguns pontos que precisamos passar também nessa manhã para os irmãos. Em primeiro lugar, é importante deixar claro que a Bíblia condena claramente qualquer mediador ou representante entre Deus e os seres humanos. Ou seja, a presença, o memorial da ceia, o pão e o vinho, eles não funcionam como um mediador. Ali, aquele momento, é trazer à memória o que Cristo fez por nós. Ali não existe um momento em que você possa pedir àqueles elementos algo para a sua vida, né? Não é isso. Não é por aí. Talvez algumas pessoas pensem que a ceia pode trazer algo bom, possa trazer uma bênção, mas nós entendemos que ali não é o momento. Ali o Cristo não está, aqueles elementos não são elementos mediadores para com aqueles que vivem na comunidade de Cristo. Em segundo lugar, a ceia pede uma consciência da vida espiritual muito maior do que a presença espiritual do corpo e sangue de Jesus nos elementos. O pão continua sendo pão e o cálice continua sendo um cálice, com vinho ou suco de uva. O significado do pão e do vinho é o ato de comer e beber, que devem
remeter o participante à fé em Cristo e a seu relacionamento pessoal com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, o que estão ali são elementos, do qual elementos naturais. Cristo não está ali, pelo contrário, devemos viver esses momentos para enriquecer a nossa fé, para enriquecer o nosso relacionamento pessoal com Deus Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, não podemos confundir a ceia com uma mera refeição. Paulo insiste aos coríntios que discernissem, ou seja, entendessem a ceia como um culto a Deus. Os coríntios a quem Paulo orienta no capítulo 11 de sua primeira epístola justamente vai falar sobre isso, que muitos participam dessa ordenança por partidarismo, por egoísmo, por desconsideração, ignorância, e alguns vinham para a ceia somente para comer e se embriagar. Por incrível que pareça, meus irmãos, é isso que Paulo estava dizendo, falando, né, no capítulo 11, segundo de 1 Coríntios, sobre a ceia do nosso Deus. A ceia é um culto a Deus, cuja participação deve ser responsiva ao ensinamento bíblico, né? Uma participação irresponsável levaria cada um de nós a consequências dolorosas. Por isso que Paulo vai dizer que há muitos fracos e doentes, né? Justamente porque não estão vivendo, não estão tendo verdadeiro entendimento, não sabem discernir este momento. E quando nós não discernirmos esse momento que é tão grandioso, que é tão maravilhoso, que é a ceia do Senhor, simplesmente acabamos sofrendo consequências. Por isso que Paulo vai dizer que há muitos fracos e doentes e até aqueles que já morreram. Por isso a importância da ceia do Senhor. Queridos, gostaria de encerrar nessa manhã dizendo que a ceia do Senhor, na verdade, é um convite à participação em um relacionamento pessoal diário e progressivo com Cristo. 1 Coríntios 11, 24 vai dizer algo bem interessante em nossas vidas. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Então, precisamos sim trazer a memória de um momento tão grandioso, de um momento do qual nós temos relacionamento com esse Deus. A ceia é um memorial, irmãos, como um ritual dramático para manter viva a lembrança do sacrifício de Jesus, bem como a esperança da sua volta. Jesus insistiu, esse memorial a fim de que seus discípulos transmitissem para gerações futuras a mensagem da cruz, que Paulo faz e somos exortados a fazer, não é isso? Então precisamos, irmãos, servir a esse Deus, trazer simplesmente a memória realmente do nosso Deus, para que nós possamos viver, para podermos enxergar cada dia mais a esperança de Deus em nossas vidas, né? Essa ceia, ela é um memorial. A palavra que nós falamos aqui em 1 Coríntios, né? Capítulo 11, verso 24, justamente vai dizer isso: fazer isto em memória de mim. Ou seja, Cristo está dizendo, queridos, comunidade cristã, façam isso, vivam, tragam à memória momentos como esse, momentos tão salutares, momentos do qual precisamos ter na nossa vida. Precisamos refletir sobre a nossa caminhada com Cristo, precisamos a cada dia buscar servir a Deus, passarmos pela primeira ordenança, que é o batismo, e também vivermos diariamente este memorial em nossas vidas, servirmos a esse nosso bom Deus com grandeza, com alegria, e só assim queremos que
iremos adiante com tudo aquilo que esse Deus tem voltado simplesmente para cada um de nós. Por isso, nessa manhã, gostaria de deixar justamente essa palavra. O pão e o vinho são elementos simbólicos, né, do corpo e sangue de Jesus. Eles aludem ao dilacerar o corpo de Cristo e ao derramar de seu sangue. Na ceia, lembramos que através da morte de Jesus, Deus reconciliou consigo o mundo, a fim de criar um povo em particular que representasse a novidade de vida proporcionada por Deus a quem crê em Jesus. O pão e o vinho também assumem um sentido prático do dia a dia da igreja, queridos, né? O pão simboliza o seu alimento espiritual, Jesus Cristo, a palavra encarnada, como diz João no seu capítulo, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Sua unidade, somos um só corpo em Cristo. A sua diversidade, temos porções diferentes da graça representada por cada pãozinho cortado ou distribuído. O vinho alude ao perdão dos nossos pecados e à nova aliança com Deus, cumprida, realizada e experimentada em Cristo Jesus. Que o nosso bom Deus fale ao teu coração sobre esta síntese da aula, né? Sobre o memorial da ceia do Senhor em tua vida, que você possa entender melhor e que você possa viver aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Um abraço, até às 18 horas, no culto do qual nós estaremos louvando a Deus e também ceando ao nosso Senhor, que é grandioso e maravilhoso em nossas vidas. Vamos todos participar da ceia do Senhor.